A última encíclica do Papa Francisco, uma carta encíclica sobre o cuidado da casa comum, como já ouvimos dizer e sabemos, centrada nas questões ambientais relacionadas com a crise atual no campo da ecologia, é uma encíclica que, no quadro geral da doutrina social da Igreja, ousa apontar claramente para a urgência de uma procura humana inadiável, orientada para uma ecologia integral. Acabamos de ouvir. Uma tal procura em prol de uma ecologia integral surge como condição para uma humanidade em que todos os humanos possam ter acesso a uma vida humanamente digna e saudável. Por ecologia integral, o texto papal entende uma visão ou abordagem da realidade da existência humana e do mundo, em que, no dizer do Papa, tudo está interligado, também já foi dito. Ou seja, uma abordagem com base na certeza de que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, não dando assim lugar a uma reflexão sobre os diferentes elementos de uma ecologia que, por ser integral, inclua claramente as dimensões humanas e sociais. Está em causa uma ecologia que estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Só que, como vem explicado no texto, quando falamos do meio ambiente, fazemos referência a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos, diz a encíclica, de considerar a natureza como algo separado de nós, ou como uma mera moldura da nossa vida. Pode dizer-se que estamos diante de uma visão de meio ambiente e de ecologia que, como diz o Papa, exige sentar-se a pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo, pelo que nunca é demais insistir que tudo está interligado. Também já ouvimos dizer. Como se vê, nestes domínios, o questionamento é importante e, se calhar, os próprios cristãos, nestas matérias, por vezes, questionam pouco. A novidade da presente encíclica, ao abordar a problemática da ecologia, passa, para além do mais, por não reduzir a questão do meio ambiente apenas às problemáticas relacionadas com a poluição, as mudanças climáticas, a questão da água, entre outras, comumente designadas como sendo as alterações ou mudanças que afetam ou configuram as chamadas crises da natureza. Ora, na perspectiva da presente encíclica, não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Lá está. Assim sendo, na mesma linha de pensamento é dito que, para a referida crise, as diretrizes para a sua solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Pode assim dizer-se que esta encíclica, enquadrando-se na linha da doutrina social da Igreja, vem não só enriquecer os seus conteúdos e perspectivas, como vem possibilitar uma visão mais alargada do papel dos cristãos no mundo, ao abrir-lhes um campo de ação social e política, a levar por diante em diálogo e união com todos os humanos, independentemente das suas pertenças ou origens de ordem social, política ou religiosa. É o que decorre explicitamente da intenção do Papa ao referir que, embora esta encíclica se abra a um diálogo com todos, para juntos buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar, diz o Papa, desde o início, como as convicções de fé oferecem aos cristãos, e em parte também aos outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. No texto da presente encíclica vem sublinhado o facto de o cuidado do ambiente constituir algo que deriva
da própria fé, não devendo ser encarado como um dever acidental ou secundário. Na linha do que já vinha sendo afirmado por João Paulo II, Papa Francisco lembra que, se pelo facto de serem humanas, as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, os cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. Eis aí de onde vem a necessidade de que, como diz o Papa, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. É assim que as convicções de fé, como diz a encíclica, oferecem motivações altas para o empenhamento dos cristãos e não só, em ordem a uma ecologia integral. Vale a pena elencar algumas dimensões da referida ecologia que, como veremos, estão em estreita ligação com os grandes princípios ou traves mestras da doutrina social da Igreja, estando muito presentes no texto que nos ocupa. Vejamos, agora acabamos de ver algumas. Uma ecologia integral inclui uma ecologia económica, portadora de uma visão humanista e integradora de distintos saberes, incluindo o económico, na certeza de que hoje a análise dos problemas ambientais é inseparável dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação da pessoa consigo mesma. Uma ecologia integral é também uma ecologia social, voltada para a saúde das instituições, desde a instituição familiar até à vida internacional, que tem consequências na qualidade da vida humana. Já dizia Bento XVI que toda a lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Uma ecologia integral inclui uma ecologia cultural, isto é, cuidado com as riquezas culturais da humanidade. Mas, diz o Papa, não só no que se refere aos monumentos do passado, mas entendendo a cultura em sentido vivo, dinâmico e participativo, que tem a ver com a relação do humano com o meio ambiente. E depois, uma ecologia integral é também uma ecologia da vida cotidiana, ou seja, tem em vista uma melhoria global na qualidade da vida humana, tendo em conta o espaço e os ambientes em que as pessoas vivem e que influem sobre a maneira de ver a vida, maneira de sentir, maneira de agir. Chegados aqui, uma vez que a procura de uma ecologia integral tem como finalidade o cuidado da casa comum, estamos perante uma tarefa que está intimamente relacionada com os grandes princípios que constituem as referências essenciais da doutrina social da Igreja, ou seja, as tais motivações altas que devem inspirar o empenhamento económico, social e político dos cristãos. Um dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja tem a ver com o destino universal dos bens, na certeza de que a terra é uma herança comum. Está em causa a fidelidade ao Criador, uma vez que Deus criou o mundo para todos, não podendo ficar esquecidos os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. Está explicitamente dito. Em relação com o referido princípio do destino comum dos bens da terra, está o princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e o direito universal ao seu uso, o que já na encíclica Laborem Exercens, que era de João Paulo II, é considerado a regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social, já com João Paulo II. Outro princípio-chave da doutrina social da Igreja prende-se com o valor do trabalho, que corresponde à vocação humana de cultivar, guardar e cuidar da criação. Há exegetas que traduzem o tal domínio de que falávamos há pouco por cuidado. Guardar e cuidar da criação, constituindo o ser humano como protagonista, centro e fim de toda a vida económica ou social, devendo estar acima de interesses puramente económicos e ter como prioritário
o objetivo do acesso ao trabalho para todos. É no número 127. Eu não tenho dito os números porque senão ia amassar-vos. Neste sentido, é também afirmado que para dar emprego importa uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial, deixando claro que a atividade empresarial, e acho que é interessante notar esta insistência, é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, acrescentando-se que pode ser uma maneira muito fecunda, a atividade empresarial, de promover a região onde instala os seus empreendimentos, sobretudo se pensa que a criação de postos de trabalho, cá está, é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. Acho que isto está bastante atual. Por fim, é precisamente este princípio do bem comum que não podia faltar. Como nos diz a encíclica, é um princípio que desempenha um papel central e unificador na ética social e que consiste no conjunto das condições de vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais pleno e facilmente a própria perfeição. Este princípio do bem comum, como explica o Papa, pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com os direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o desenvolvimento integral. Mas, como se lê no texto, o bem comum exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, desde a família até outros, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, conclui o Papa, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Como se pode ver, os cristãos são chamados a viver a sua vocação no mundo à maneira de Jesus. E como nos diz a presente encíclica, Jesus vivia em plena harmonia com a criação. Não era um asceta separado do mundo, ou um inimigo das coisas aprazíveis da vida. Estava longe dos que desprezavam o corpo, dos que desprezavam a matéria e as realidades do mundo. Em nome de um apego ao mundo do espiritual, quantas vezes isto se pensou? De facto, ao longo da história, é o Papa que o refere, houve dualismos, por exemplo, alma, corpo, etc., matéria, espírito, por aí adiante, que tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos que desfiguraram o Evangelho. Nesta ordem de ideias, compreende-se que o último capítulo desta encíclica destaque a importância e urgência de uma educação, já foi dito aqui, educação e espiritualidade ecológicas, o que passa, entre outros aspectos, por apontar para outro estilo de vida, capaz de ultrapassar um consumismo obsessivo. É uma expressão do Papa. Implica também educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente, procurando recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico, a saber, o equilíbrio interior consigo mesmo, o equilíbrio solidário com os outros, o equilíbrio natural com todos os seres vivos e o equilíbrio espiritual com Deus. E assim se chega, no tocante à educação e espiritualidade ecológicas, à necessidade do que o Papa designa como a conversão ecológica. Fala mesmo de conversão ecológica. Na ótica do Papa, trata-se de uma conversão que comporta deixar emergir, nas relações com o mundo que os rodeia, todas as
consequências do encontro com Jesus. É o desafio lançado aos cristãos. Como diz o texto, viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial da existência virtuosa. No número 216 da presente encíclica, falando da grande riqueza da espiritualidade cristã e sua contribuição para a renovação da humanidade, o Papa manifesta o desejo de propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica, que, como afirma, tais linhas nascem das convicções, da nossa fé, pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, de sentir e de agir. E diz claramente que não se trata tanto de propor ideias, mas de falar de motivações que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. E o Papa sublinha que não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas. Às vezes é o que temos mais. Ou seja, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Sem isso, não bastam doutrinas só. O próprio Papa diz que temos de reconhecer que nós, cristãos, nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo o que nos rodeia. A espiritualidade cristã é diferente de muitas outras espiritualidades. Espiritualidades há muitas. Estamos, pois, perante uma espiritualidade que pede uma sã relação com a criação, implicando gratidão e gratuidade. Gratidão pelo dom de Deus, gratuidade que leva a agir sem estar a olhar só para o resultado. Isto é, um reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai, uma espiritualidade que motiva para um estilo de vida profético e contemplativo. Expressão também do Papa. E que assume a sobriedade como libertadora. A sobriedade como libertadora, revelando-se capaz de gerar profunda alegria, sem obsessão pelo consumo e sem absolutização do paradigma tecnocrático, sobretudo quando este impera sem qualquer limite. Tratando-se de uma causa que diz respeito a todos os humanos, o cuidado da casa comum, o Papa Francisco faz questão de manifestar o desejo da Igreja de entrar em diálogo com todos e com as diversas áreas do pensamento, sem excluir, como ele diz, nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria que podem contribuir, inclusive, ao social da Igreja, tal como se vê na encíclica. Ali, nesta encíclica, em vez de propor uma palavra definitiva, o Papa afirma que a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, com que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. E, portanto, propõe o mesmo também para estas áreas. No que diz respeito às questões sociais, pode-se constatar isto mesmo, no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios. Portanto, a doutrina social da Igreja não está feita para a eternidade, ela pode sempre enriquecer-se diante de novos desafios. Diante dos desafios com que a realidade do nosso mundo nos confronta, com tudo o que tem de beleza e também de degradação, o importante, como diz o Papa no final da encíclica, é que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança e que saibamos assumir os compromissos para com a criação que o Evangelho de Jesus nos propõe. Muito obrigado. Desculpe.